Vocês, aqui é o professor Tiago, professor de matemática do Colégio Positivo de Gurupi. Pessoal, na aula de hoje nós vamos estar começando a falar sobre números primos, ok? Números primos. Um número natural é primo quando tem exatamente dois divisores distintos, o número 1 e o próprio número. O número 1 não é primo, pois não apresenta dois divisores distintos. Um número que tem mais de dois divisores é chamado de número composto, tá ok? Então guarde bem essas duas palavras, composto e primo. Então, pessoal, vamos lá para os nossos exemplos. Número 2, 3, 5, 7, 11, 13 são números primos, pois têm apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Como é que eu sei que ele é um número primo, professor? Porque eu realizei a divisão e encontrei. Então, a única forma de você identificar se o número é primo ou não é realizando divisão, ou seja, 2 dividido por 1 é 2, e 2 divide por 2, que é 1, ok? 3 divide por 1, que é 3, e 3 dividido por 3, que é 1. 5 divide por 1, que é 5, e 5 divide por 5, que é 1. 7 divide por 1, que é 7, e 7 divide por 7, que é 1. 11 divide por 1, que é 11, e 13 divide por 1, que é 13, e 13 divide por 13, que é 1, correto? Então, recapitulando, como é que eu sei disso? 2 divide só por 2 e por 1. O 3 divide por 2? Não. 5 divide por 2? Não. E divide por 3? Também não. Por 4? Também não. E somente pelo 5. A mesma coisa acontece. Então, para você identificar se o número é primo ou não, você tem que tentar realizar a divisão com todos os números possíveis, correto? Então, se esse número for divisível apenas pelo número 1, pelo algarismo 1 e por ele mesmo, esse número é chamado de número primo. Olha outro exemplo, pessoal, certo? Mas antes, vamos recordar que números primos são todos os números naturais que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, guardem com você sempre essa informação, correto? Então, o exemplo diz o seguinte: quais são os números primos existentes entre os algarismos 1 e 14? Então, tá. Quando eu estou dizendo para vocês quais são os números primos existentes entre 1 e 14, ou seja, qual é o conjunto dos números primos que existem entre o número 1 e 14, correto? Então, quem são os números primos mesmo? Número primo, ou números primos, são todos os números naturais que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, 1 só tem ele mesmo divisor, então ele não é primo, correto? Porque para ser primo tem que ter dois divisores. Então, é o 2, né? Porque 2 dividido por 1 é 2 e 2 divide por 2. O 3, por quê? 3 dividido por 1 é 3 e 3 dividido por 3 é 1. Depois 5. 5 dividido por 1 é 5 e 5 dividido por 5 é 1. O 7 é a mesma coisa, o 11 é a mesma coisa e o 13 é a mesma coisa, correto? Então, você tem que realizar a divisão. Só assim você consegue identificar se um número é primo ou não, ok? Então, pessoal, para identificar se um número é primo, testamos sucessivamente sua divisibilidade pelos números primos menor que ele. Se nenhuma divisão for exata e o resultado for um número menor que o divisor, ele será primo. O que significa isso, professor? Traduz para nós. Então, pessoal, significa que para você identificar se o número é primo ou não, você tem que tentar dividi-lo por outros números naturais, por todos os números naturais que você conhece. Depois de tentar realizar o processo de divisão de forma contínua, né, várias vezes, de forma sucessiva, só assim você vai conseguir identificar se o número é primo ou não. Tá? Então, para ser primo, ele tem que ter quantos divisores? 2. Quem são esses divisores? O número 1 e ele mesmo.
Prestem só atenção. Primeiro exemplo, nós temos 67 dividido por 2, igual a 33 e o resto é 1. O segundo exemplo, nós temos 67 dividido por 3, que é 22, e o resto é 1. O terceiro exemplo, nós temos 67 dividido por 11, é 6, e o resto é 1. Então, como nenhuma divisão foi exata, por que as divisões não foram exatas? Porque sempre houve um resto. E como esse resto é menor que o divisor, nós podemos afirmar que é um número primo. Então, pessoal, nós falamos sobre os números primos. Agora nós vamos estar conversando sobre os números compostos, correto? Então, prestem atenção. O número composto é aquele que tem mais de dois divisores. Então, é simples a gente entender. Um número, quando tem dois divisores, e aqueles divisores são o número 1, né, o algarismo 1, e ele mesmo, esse número é chamado de número primo. Quando um número tem mais de dois divisores, esse número é chamado de número composto. Então, olha o exemplo que nós temos. Por exemplo, o 6, onde ele pode ser divisível, né? Ele pode ser dividido por 1. 6 dividido por 1 é 6. 6 também pode ser dividido por 2, que é 3. 6 dividido por 3 é 2. E 6 dividido por 6 é 1. Então, o número 6 tem quantos divisores? 4 divisores. Então, sempre que um número tiver mais de 2 divisores, ele é chamado de número composto. Olha só esse exemplo, pessoal. Nós temos o seguinte, 35 é divisível por quanto? Por 5, que dá 7. 35 também é divisível por 5 e 35 é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o número 35 é um número composto. A mesma coisa acontece aqui, ó, com o número 212. 212 é um número par, então de cara eu posso dividi-lo por 2. Só que 202 também é divisível por 106 e é divisível também por quanto? Por 1. Então, por isso que eles são chamados de números compostos. Então, como é que você identifica se um número é composto? Para você chegar a esse resultado, você tem que começar a dividir ele, ou tentar dividir ele, sempre pelo menor algarismo possível, até chegar ao maior algarismo. Por exemplo, a gente vai dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Nesse caso aqui, chegamos até 212. Tá? E depois nós temos ainda o próprio número 212, que pode ser divisível por ele mesmo. Então, sempre que um número tiver mais de dois divisores, esse número é chamado de número composto. Então, pessoal, na nossa aula de hoje, nossa intenção foi apresentar para vocês as definições de números primos, que são aqueles números que têm apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo, e os números compostos, que são aqueles números que apresentam mais de dois divisores, correto? Então, com base nisso, eu recomendo para vocês estarem olhando os outros exemplos sobre esse assunto, né, no caderno do futuro, e também responder os exercícios da página 53, 54 e 55, que trata sobre números primos e números compostos. Tá ok? Além disso, abaixo dessa aula, né, aqui na opção de download, vocês vão encontrar outras atividades em anexo, inclusive essa apresentação também, correto? Então, essa apresentação, uma lista de exercícios, estão aqui embaixo dessa videoaula, ok? Então, bons estudos, boa semana, estou com muita saudade e espero logo estar com vocês. Um abraço do professor Tiago.